Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também vai fazer isso. Sido esse o clima internamente no Flamengo. Isso é bem nítido, é bem claro. Que não é de agora que o Flamengo está fazendo uma campanha fantástica. Não é de agora que o Flamengo arrancou no topo da tabela. E o discurso sempre o mesmo. Pois é. Mas, ô Calheiros, na boa, eu vejo as pessoas fazendo conta. Olha, o Flamengo precisa vencer o Vasco, o Flamengo precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre, torcer contra o Palmeiras para já ser campeão antes de ir pro jogo contra o River, na final da Libertadores, etc e tal. Flamengo, Calheiros, é aquele carro na Fórmula 1 que tá liderando a prova com uma volta de vantagem. Aí começa a garoar, o asfalto fica perigoso. Cara, não tem necessidade de você continuar acelerando pesado. Você tem uma volta de vantagem, comparando aí com a vantagem de 10 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho até, não vou dizer burrice, porque burrice é um termo pesado, mas eu acho que é uma precipitação muito grande você forçar uma situação para que o Flamengo já possa ganhar esse título brasileiro antes da final da Libertadores. Você pouparia? Eu começaria a pensar nisso sim, Calheiros, porque, por exemplo, o Flamengo ele tem uma vantagem de 10 pontos aí comparado com o vice-líder que é o Palmeiras. Ele tem ainda mais 6 rodadas restantes dentro do Campeonato Brasileiro. Independente dessas duas aí, contra Vasco e contra Grêmio, o Flamengo depois da final da Libertadores, que é o principal foco, ele ainda tem mais 4 para segurar o título. Tá na cara que o Flamengo já é o campeão brasileiro. Não precisa forçar demais uma situação para tentar antecipar esse título aí, faltando 4 rodadas para o fim. O Flamengo pode administrar as duas situações aí e poupar os jogadores por a partida que realmente importa, que é a final da Libertadores. O Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um título extremamente importante, hoje está em segundo plano. Tem que estar em segundo plano. O principal foco chama-se Libertadores da América, o título que o Flamengo persegue aí desde 81. O caminho do descanso, é lógico que a gente ontem ponderou isso aqui. Eu acho que contra o Vasco não é muito a cara do Jorge Jesus descansar. Não vejo assim. O que me passa muito nessa comissão técnica e pelos jogadores é conquistar o título e dizer, olha, conquistamos com larga vantagem, com tantas rodadas de antecedência, 4, 5. Eu acho que isso é uma marca que essa diretoria do Flamengo e principalmente a comissão técnica, eu acho que nesse foco, diretoria e comissão técnica pensam nisso, entendeu? Olha só, conquistamos o título com 4, 5 rodadas de vantagem. Isso é uma marca, isso é expressivo. Agora, contra o Grêmio, a gente já falou aqui, tem toda essa questão toda do 5-0, tem essa bronca toda de jogar no Sul, vai ser, não que a gente está antecipando aqui que será um jogo de marcação acirrada, de rivalidade, de agressividade, nada disso. Mas é um jogo que o Grêmio vai querer impor o seu ritmo dentro do jogo e, consequentemente, pressionar o Flamengo para sair de lá com o resultado. E como o Calheiros falou aqui, 1-0 lá é jogo para o Renato Gaúcho voltar a público e dizer, olha, tá vendo? Não acontece todo jogo como aconteceu lá no Rio de Janeiro. A consequência é que contra o Grêmio, eu daria uma poupada, porque bem véspera de jogo, né? Viagem para Lima, no Peru. Agora, eu não vejo o Jorge Jesus pensando assim. Não vejo. Eu acho que contra o Flamengo, contra o Vasco da Gama no meio da semana, é jogo para consolidar essa grande vantagem que o Flamengo tem. Só não se esqueçam que é Vasco e Flamengo, né? Isso aí a gente não pode deixar de lado. Toda essa magia que envolve esse clássico, toda essa história que envolve o clássico Vasco-Flamengo, em alguns momentos a superioridade do Vasco ela é nítida e o Flamengo com um time com menos força ia lá e vencia e vice-versa. E agora pode acontecer o que fez o Botafogo no último jogo contra o Flamengo, jogar com determinação, jogar com garra, jogar com muito mais vitalidade do que vem jogando em outros jogos. O Vasco deu uma resposta, né? Foi lá em cima, lá em Alagoas, lá no Rio de Pelé, e voltou de lá com 3-0. Onde o Flamengo, no Maracanã, teve muita dificuldade com o CSA. Então, o CSA fez um baita jogo contra o Flamengo no Maracanã. E o próprio Botafogo, 1-0 do Flamengo. O próprio Botafogo, o próprio São Paulo, do Diniz, né? Foram times que se jogaram mais cautelosos, não se deixaram abrir muito o jogo, né? O Bahia, por exemplo, fez 1-0 num gol contra e depois, no segundo tempo, quis ir para o jogo no que abre. O Flamengo tem a superioridade que é inquestionável e ela é a marca registrada desse Campeonato Brasileiro, sim. Mas o jogo contra o Vasco, ao meu ver, consolida o título do Flamengo, independentemente dos próximos resultados. A matemática, eu acho que a matemática está aí para ser feita, para os números serem contestados ou não. Mas o Flamengo está voando e não tem como tirar o título. Esse tema é bom, essa discussão é boa aí. Você que está em casa, manda sua mensagem. O que você pensa sobre esse assunto? O Flamengo tem uma semana dura. Claro, há folga no Campeonato Brasileiro. Como disse o Mano aí, fazendo uma comparação com a Fórmula 1, tem uma volta de vantagem.
Mas é uma semana clássico contra o Vasco. Fez bem o Paulo Lema destacar isso, independentemente da situação dos times, é sempre um clássico, né? E depois esse jogo, né? Que é cercado de significados, né? Depois de tudo que aconteceu com o Grêmio na Libertadores, o Grêmio subindo no Campeonato Brasileiro, jogo em Porto Alegre, o torcedor certamente vai lotar, enfim, o último jogo do Flamengo antes de viajar para o Peru. O que você pensa sobre isso? O Flamengo deveria poupar? O Jorge Jesus deveria preservar alguns titulares? Enfim, manda pra gente, hashtag Bom Dia Fox Terça. Qual o detalhe aí, mano? O River Plate. O River Plate ele vai fazer um jogo aí pela Copa da Argentina dia 14, ou seja, depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Ele vai colocar o time misto, pra não dizer reserva. Vai ser o último jogo antes da final da Libertadores. É o último jogo do River antes da final da Libertadores. Mas aí que tá, isso acende outra discussão, mano. O quê? Porque tem muita gente, e eu confesso que eu parei para pensar nisso também. Ontem, se eu não me engano, foi o Quartarolo que falou dentro do Giro Fox. Gente, o Flamengo tem que procurar tirar vantagem disso. Porque o Flamengo vai chegar num nível de competição acima do River. Porque o River vem com um calendário muito mais folgado. O último grande jogo pegado do River foi aquela semifinal contra o Boca. De lá para cá, o River vem jogando o Campeonato Argentino e vai poupar titulares na final da Copa da Argentina. Então, mas eu acho que o fator psicológico, cara, numa final de Libertadores, independentemente do cara estar parado há um ano ou estar jogando com frequência em campeonatos, eu acho que o cara acaba se motivando, porque é uma adrenalina que todo jogador do continente quer estar ali naquele lugar, naquele exato momento, disputando a final da Libertadores. É o principal campeonato do continente. Então, eu acho que esse fator, o Flamengo vai estar no nível, talvez, aí, de competição um pouco mais avançado do que o River. Mas, cara, o River ele tem sido o bicho-papão da América do Sul há muito tempo. Ele tirou esse rótulo que era do Boca. Então é uma situação, cara, que sinceramente eu sei, o Jorge Jesus ele não é adepto desse negócio de rodízio, de fazer revezamento, de poupar jogadores. Mas eu acho que diante do que está acontecendo, por exemplo, o Flamengo nos últimos jogos, inclusive quando ele tem sofrido, por exemplo, como ele sofreu no primeiro tempo contra o Bahia, isso também está atrelado ao desgaste muscular. Porque querendo ou não, Calheiros, os jogadores brasileiros, eles não vêm nessa pegada que o Jorge Jesus está acostumado do futebol europeu. O jogador europeu ele já está acostumado realmente a não fazer esse tipo de rodízio. Os jogadores, eles cansam. O Rodrigo Caio, ele falou a respeito disso aí, quando perguntado, falou com relação a esse negócio de não fazer rodízio, etc e tal. Ele cita o cansaço muscular, porque isso daí acontece com jogadores que não estão acostumados. A mesma coisa, se você não está acostumado a correr, você começa a correr de forma gradual, você começa a correr 10 por preparo, você vai sentir, você está correndo o dobro. E isso pode estar acontecendo com o Flamengo, principalmente nessa reta final de campeonato. Eu, sinceramente, se fosse o Jorge Jesus, eu faria lá aquele exame de lactato, de secar nos jogadores. Feito, né? E mesmo assim, eu conversaria ainda no particular com todos os jogadores para saber realmente o que de fato eles estão pensando a respeito dessa condição. Porque, repito, Calheiros, não tem chance para errar. É um jogo só. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.